Não, se você ficar em casa vendo televisão, vendo futebol, você vai se esfriar, porque a presença do Senhor é importante na sua vida. Então você precisa vir à igreja para você buscar a presença do Senhor, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará ali. Agora, na sua casa sozinho, você não pode ser igreja. Como é que você vai ser igreja sozinho em casa? Para você ser igreja, tem que estar reunido no templo, na casa de Deus, junto com os irmãos. É assim que nós lemos, é assim que está escrito. Nós precisamos estar reunidos, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali está a presença do Senhor. Quantas vezes já ouviu isso, hein? Muitas vezes. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa ler de novo. Então, Rubens, e com referência, né, a onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estava dando uma busca aqui, até para a gente começar a ler aí a parte que está na Bíblia, né? Certo. Da passagem, o que diz realmente sobre isso, e no meio evangélico, no meio da igreja evangélica, né? É muito comum ouvir dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos, com a conotação de adorar, de congregar, de ajuntamento religioso, fazer alguma coisa religiosa. Fazer alguma coisa religiosa, Deus vai estar no meio, Jesus está no meio. Tanto que eu estava vendo um texto aqui, e eles ensinam realmente desse jeito. Né? Tá aqui, ó. Isso aí é um estudo bíblico que você pegou? É um estudo que eu estava procurando a passagem pra gente ler, né? Porque de cabeça eu não guardo versículo nem capítulo também. Aí eu estava procurando, aí eu caí aqui no estudo bíblico. Então qualquer pessoa cai nessa, viu, gente? Porque os estudos bíblicos são muitos, as pregações também, e você certamente já ouviu isso um monte de vezes. Por isso é importante você, não é reproduzir esse vídeo, já está aqui na rede. Ajude a nós, coloque o link para a pessoa vir aqui e ver aqui, né? Ajuda, porque a gente vai continuando aí. Então, distribua esse link para aquele amigo seu, para aquela amiga, para aquele parente que não conhece a verdade. Mande o link para eles assistirem esse vídeo, porque eles precisam ler de novo. Exato. Então pode ler aí para nós, Amara. Aqui só um trechozinho que fica bem comprovado que eles ensinam dessa forma na questão de congregar de forma espiritual, de forma litúrgica. Né? Nesse texto, que no caso é Mateus, nesse texto nós vamos conversar um pouco sobre os benefícios de uma congregação saudável, sobre os benefícios que uma congregação saudável produz na vida de todos aqueles que fazem parte dela, aí, ó, da congregação, né? E que tem em mente que congregar significa juntamente, né, ou justamente se reunir com outras pessoas em nome de Jesus. Já ensinaram errado, porque ele, morrendo, desfez na sua carne o muro da separação, que fazia de Israel um povo separado, juntando os dois povos em um só, e daí formando a congregação, que todos são membros uns dos outros, e ele é a cabeça. Ele já fez, já foi feito. Já foi feito quando ele morreu. Olha a apostasia, olha a heresia. É o que está aqui. Então o texto sempre apela para isso, que tem que estar junto na igreja religiosa, evangélica, porque o texto diz isso. Vamos ao texto áureo. O texto áureo, amado, que eu falo, é porque o pessoal evangélico que assiste e sabe muito bem o que é. É um texto que significa a pregação inteira. Que vai abrir a pregação. Então só aqui é uma alusão a isso, né? Para que a pessoa entenda. Porque onde é o capítulo 18, verso 20, sempre nos vídeos nós falamos, amada, que as pessoas que estão dentro da igreja não sabem sobre essa questão de que capítulo e versículo foi colocado depois, não faz parte da Bíblia, por isso é acréscimo, não faz parte da Escritura. Mas a gente lê aqui porque estamos falando para quem é evangélico. Sim. Porque onde estiver, é o capítulo 18, verso 20. Por quê? Por quê? Já vi que é uma coisa que está explicando, né? Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tá certo? Então, quando o pastor fala o que falou
no texto aqui do estudo, ou na pregação, irmãos, tem que vir reunir aqui na igreja, porque leia aí capítulo 18, verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Fechou, não fechou? Fechou, claro. Quem é que vai refutar contra isso? Agora, você precisa ler de novo. Ora, vamos ver se o assunto aqui, gente, se o assunto aqui é congregar, se o assunto é ser religioso da igreja evangélica. Vamos ver se o assunto aqui é frequentar a igreja, frequentar culto, ou se o assunto do Messias é outro. Você fica de cabelinho em pé, né? Porque não sabia que o negócio era tão sério, né? É muito sério. Parece que não está lendo nem a Bíblia convencional, parece que é outro livro. Parece que é outro livro. Capítulo 18, verso 15, para você ler junto comigo aí. Ah, tem o epígrafe. Não, esqueça epígrafe, isso não é da Escritura, isso aí te norteia errado, algumas vezes. Ora, o Messias falando, se teu irmão pecar contra ti, o assunto é desavença entre pessoas, não é adoração conjunta, viu? Repreendam entre ti e ele somente. Alguém fez alguma coisa que você não gostou, conversa com essa pessoa. Se o teu irmão te ouvir, não, eu reconheço, eu errei, pronto, você ganhou teu irmão, acabou o assunto. Aí não tem mais assunto. Olha que a questão é desavença. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, para esclarecer as coisas. Tem que esclarecer para não ficar assim com o problema, né? E se ele não te escutar, dize a todos que você tem no círculo, ou seja, tá, a igreja. Aqui convenientemente não traduzido, eclesia. A palavra eclesia, tá certo? Igreja significa na cabeça das pessoas hoje a igreja evangélica. Se também não escutar as pessoas, a igreja, considere como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Se tiver desavenças aqui, essa desavença você também tem no céu. Você vai ter esse problema para resolver. E se tiver aqui tudo em harmonia, estará tudo bem com as questões espirituais. Tá certo? Mas não está falando de entrar para a igreja evangélica e congregar lá. Está falando de uma desavença entre irmãos. Estou certo ou estou errado? Em qualquer momento da vida, né? Em qualquer lugar. Né? A pessoa decidiu sair de casa para fazer alguma coisa, teve uma desavença, é mesmo, né, mãe? Não é numa denominação que está falando. Então, gente, ó, estamos no capítulo 18, no verso 18. Tá certo? Ó, a 17, se não, a 18. Em verdade vos digo que tudo que você ligar, concordar, ajuntar na terra, será concordado, ligado, juntado no céu. E tudo que houver desacordo na terra, desligado, desavença, será desligado no céu. Quer ficar desligado ou ligado? Então, ficar ligado. É só viver em harmonia. O texto chama para isso. Alguma hora você viu falar em congregar igual o pastor fala? Não. Você vê o pastor falar. Você vê o estudo bíblico do pastor falando que tem a ver com entrar na igreja e ficar lá assistindo o culto. Ou participando de alguma forma. Mas você não vê o Messias falando isso. Não. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa. É outra coisa. Também vos digo, além disso, Jesus diz também ao Messias, também vos digo, que se 2 de vós concordarem, estarem em acordo, em harmonia, na terra, acerca de qualquer coisa, isso lhe será, de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Tá certo, amado? Então, se tiver as pessoas em harmonia, o nosso Pai Celestial se agrada. Pergunto a você, o assunto gira em torno de ir para a igreja, congregar, assistir culto, como o pastor fala? O assunto diz respeito de ser cristão evangélico e ativo na obra, como ele fala? Ou o assunto diz a você, como disse a Amadinha, a qualquer momento da sua vida, em qualquer local, ter desavença com os irmãos e se consertar? Sobre qualquer coisa que aconteça no dia a dia da gente. Se consertar. Desavença pra gente se consertar. Aí agora o capítulo 20 fecha. Porque onde estiverem 2 ou 3 em reunião em meu nome, aí estou no meio deles. Onde houver concordância, harmonia, o Criador, o Messias está no meio deles. Agora, ele não é Deus de confusão entre as igrejas, entre as pessoas. Igreja é pessoa, gente, não esqueça disso. Nunca.
A igreja verdadeira somos nós, não é assim? Nós, pessoas. Então, vou ler de novo tudinho agora. Por exemplo, eu e o Rubens estamos em concordância. E você que está assistindo aí, mesmo distante, fisicamente, mas não ausente por conta da tecnologia e não da espiritualidade, nesse caso, direto. Exato. Indireto sim, porque está no mesmo espírito, no mesmo entendimento. Exato. Mas está através da tecnologia, também tem concordância. O Criador está nisso. Está nisso. Nós estamos aqui fazendo um culto, vamos louvar a Deus. Glória, glória, aleluia. Deixa eu fazer uma oração antes de começarmos. Ô Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, abençoa esse programa, Senhor. Oh, aleluia. Exato. Tá certo? Não é isso, cara. Aqui não está falando disso. Não existe nem uma vírgula que dá base para esse entendimento. Eu não sei como é que eles conseguiram, durante tanto tempo, né, fazer com que esse texto aí se fundisse com uma adoração litúrgica. Ô Rubens, então se duas pessoas estiverem reunidas para assaltar um banco, para poder fazer uma covardia com alguém, então Deus está no meio deles? Bom, não bote palavras na boca do Messias. Olha o que ele disse aqui, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligares, quem está falando isso é o Messias. Mas ele não está falando para o mal. O texto todo puxa para o bem. Não venha com alma diabólica, com pensamento diabólico, bem pensado, para poder falar besteira. Porque é muito provável que alguém venha dizer, então se tudo que ligar na terra está ligado no céu, vamos então concordar aqui, ó, para matar alguém. Concordar de matar alguém. Para roubar a vaca do um, o cachorro do outro. Para fazer alguma maldade. Que Deus vai estar no meio. Quem falou isso não foi o Rubens, cuidado com o que você acusa. Quem falou foi o Messias. Eu só estou lendo o que ele falou. Tá certo? Porque o pessoal quer tacar pedra em nós. É verdade, não tinha pensado nisso. Vai tacar pedra no Messias como? Você sabe que o Messias está falando de coisas boas. Não precisa insinuar que é coisa má. E não precisa dizer que eu estou falando diferente dele não, porque eu estou repetindo o que está escrito aqui de novo, ó. Em verdade vos digo que tudo, T-U-D-O, que ligares na terra, será ligado no céu. Por que o Messias falou tudo? Porque o contexto já é de coisa boa. Tá certo? O contexto já está dentro daquilo que se diz respeito a se alguém pecar contra ti, você ir lá e conversar para se consertar. Exatamente, porque se fosse que você estivesse falando de coisa ruim, eu não ia dizer para se consertar. Exatamente. Ele está falando de coisa boa, a pessoa há de se entender isso. Ele diria igual a gente quando era criança, faz uma risca no chão. Agora que cuspiu do outro lado aí, ó, xingou a mãe do outro. Vamos pra pancadaria. A criança fazia isso na minha época. É mesmo? É, na escola. Quer brigar? Aí vem um terceiro que não tá na briga, fala, então vamos brigar na sala de droga logo. Faz uma risca no chão. Agora cospe um, cospe do outro lado. O que cuspiu do outro lado tá xingando a mãe do outro. Aí um cospe, outro pum. Minha vida, isso é uma brincadeira, né? É uma coisa bem legal antigamente. Então, gente, nesse contexto aqui, para terminar, amado. Certo. Se você ouvir qualquer tipo de assunto relacionado a você ter que ir para a igreja, e aí for citado esse versículo, até agora talvez você não soubesse. Mas agora você leu. E se você leu e não entendeu, você tem a Bíblia na sua mão. Você pode ler de novo. Não leia só o pedaço que o Rubens leu. Pode ler antes e depois. Mesmo que o assunto seja outro ou não, mas você não peca nem erra em ler a Escritura. Você precisa ler porque pela palavra do Messias nós somos limpos. Então tem que se limpar. Se limpar de quê? Da sujeira que colocaram na sua cabeça. O alimento que nós temos para alimentar a mente é a carne do Messias. Essa é espiritual. É o entendimento. Agora, esse alimento que você tem recebido, isso é vômito. Isso é regurgitação de 1000 vezes. Já vomitou isso? Engoliu e vomitou de novo 1000 vezes. É uma lavagem cerebral tão potente, né? E tão eficaz, porque quando se fala nesse texto, na cabeça da pessoa, vai para a congregação. Exatamente. Né? Por isso que é uma repetição de lavagem cerebral. Exatamente. A pessoa fica com a mente condicionada e com imã só para isso. Falou em 2 ou 3 reunidos, já liga a fazer liturgia, a estar orando a Deus, fazendo um culto, seja em casa, na rua, em qualquer lugar. Enquanto o texto é claro em dizer que isso aí diz respeito à união de pessoas fazendo coisas boas. As pessoas estarem em harmonia uma com a outra e não em desavença. É isso que o texto sugere, é isso que o texto diz, essa é a verdade. É o que está escrito. Se você entendeu, a gente fica muito feliz. Se não entendeu dessa forma, só tem um jeito. Ora ao Criador, pede discernimento, para que o Espírito Santo verdadeiramente venha te dar discernimento. Não é revelação de que bobeira que você vê na igreja aí, de revelações mentirosas,
tá certo? Mas te revele a palavra, revele o que o Messias quer. Você precisa ler para você saber qual a boa e agradável vontade. Para isso, você tem que renovar o seu entendimento. E com o entendimento renovado, você vai perceber que todas as coisas falsas que aprendeu com relação ao Messias não vai ter mais nenhuma relevância. Não vai ter valor. Porque o entendimento renovado é tudo. É tudo. O peso da verdade é tão pesado que o resto tudo vira poeira e some assim no ar. Aí você fala, mas como, Rubens? Estava escrito um texto, renovai a vossa mente para saber qual a boa vontade. Naquela época, irmãos, desde o tempo de Gálatas, Paulo falou, rogo-vos pela compaixão de Cristo. Ele falou, ó insensato Gálatas, quantas vezes já falei para vocês e agora até mesmo com lágrimas eu repito que quem assim procede é inimigo da cruz do Messias, do sacrifício. Quer dizer que a apostasia já vem de lá. Porque se até mesmo o anjo do céu descer e pregar outro evangelho, então desde aquela época de Paulo já tinha outro evangelho, gente, sendo pregado. Já estava tudo degringolando. Já estava tudo pro ralo. Alguém já pregava outro evangelho. Tá certo? Saíram de nós, eram como nós, mas não eram nossos. Passaram a pregar outro evangelho. Agora, daquele tempo já estava assim, né? Momentos assim, não tão distantes de quando o Messias estava lá, né? Não, mas imagina hoje, como já está agora a situação. A apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa afastar, né? Ir para longe. Você sai no seu portão, você quer ir para a padaria está à direita. Você sai para a esquerda, você está se apostatando. Então, no período da linha do tempo, quanto a igreja, as pessoas, né? Através das denominações, que agora tomou o nome de igreja, depois de Constantino, que é o imperador romano, quanto essas pessoas estão se apostatando nessa linha do tempo? Quanto a igreja está se apostatando? Né? Indo para longe. Quanto mais tempo passa, por isso é que tem mais modismo nas igrejas evangélicas, nas denominações, porque a apostasia não para, ela vai só crescendo, ela é uma bola de neve. As músicas influenciam tudo. E parece que fazem isso de forma consciente e de forma aceitável, porque, né, amado, não para. Né? Vê que é uma coisa absurda, não sei se vê ou se já se convenceram disso, mas não para. Bom, até o próximo encontro, amadinho. Até o próximo.